Olá, Gonçalo Elias, estamos aqui para conversar e partilhar a nossa conversa, desta vez sobre o gaivetão real, que é a maior das gaivotas que nós temos por aqui pelo mundo inteiro. Olá, Zé Souza. É verdade, vamos falar desta espécie que é a maior gaivota do mundo, que é a Lares Marinos. Lares Marinos, que é um nome original do nosso amigo Carolus Linnaeus, dado em 1758. Mas antes de falarmos da ave, né, antes de falarmos da ave, temos que falar das circunstâncias de observação da minha primeira observação. Até porque, eu faço aqui um parênteses, eu normalmente tenho relatado nestas conversas circunstâncias de primeira observação. Ocasionalmente esqueço-me de referir isso. Acontece, né? Começamos a falar de outras coisas. E já houve pessoas que me contactaram, que ouvem as conversas e que me contactaram a Querem dizer para eu saber não onde é que deixar de andas? referir. Hã? Querem saber onde é que Querem andas? saber, querem saber como é que foi a história da primeira observação. E, portanto, eu quero deixar aqui claro que eu acho, enfim, acho sempre engraçado referir isso, embora seja uma experiência pessoal, mas que retrata as circunstâncias concretas da observação e da identificação, e quando não refiro é porque me esqueci, às vezes acontece. Mas pronto, eu vou tentar estar atento a isso nas próximas conversas. Ora bem, E eu desta tinha vez referido. sais de Inglaterra, não é Sai de verdade? Inglaterra. Portanto, eu ia numa viagem interrail da Europa, eu ia a caminho do norte da Europa, que é para onde vamos a seguir, mas fiz um desvio. Eu ia numa viagem de interrail, como disse, é uma viagem de comboio, fiz um desvio de alguns dias para estar em Inglaterra para visitar o meu tio e observar aves, mas eu no dia 16 saí de Inglaterra, atravessei o Canal da Mancha de barco, fui até Paris e depois apanhei um comboio para a Dinamarca e depois atravessei de barco para a Suécia, que era o meu destino a seguir. E quando estou na travessia de barco da Dinamarca para a Suécia, o barco está a atracar na Suécia, num sítio onde se apanhava depois o comboio para Estocolmo, que era para onde eu iria a seguir, e ele atracava lá num sítio chamado Helsingborg, e foi neste local que eu registrei a minha primeira observação de lares marinhos. Portanto, do gaivetão real, que na altura aparecia nos guias como Alcatraz, embora este nome é um bocado dado a confusões, porque Alcatraz é um nome também dado para os gansos patolas. Portanto, eu agora adotei também o nome gaivetão real. E eu aí identifiquei, já não me recordo exatamente se estava lá pousado ou não, é provável que sim, mas é um bicho grande, com as asas escuras e com as patas cor-de-rosa, e portanto provavelmente estava ali pousado junto ao sítio onde o barco atracava, até porque eu não ia muito longe, porque saía do barco e ia depois enfiar-me no comboio, mas portanto a situação foi esta. Ora, esta espécie é uma espécie que é uma espécie típica do norte da Europa, é preciso referir isto. Portanto, é uma ave bastante comum, aliás, nas latitudes mais elevadas, e que aparece em Portugal no inverno, mas Portugal e Espanha também está no limite sul da área de invernada, no limite sul. E isto, na prática, significa que esta ave aparece cá em números muito reduzidos. Portanto, eu acho que o máximo que vi juntas, que me recordo assim de cabeça, não fui consultar os meus registros, o máximo que vi juntas foram para aí umas 4. Eu acho que vi 7 aqui em É Setúbal. possível, sim. Aparecem às vezes pequenos bandos. Há um registro, pelo menos, de 9 juntas no estuário do Minho, portanto, lá em cima, em novembro de 98. Mas eu não conheço, não estive a pesquisar em detalhe, mas não conheço registros de 10 ou mais. Okay? Portanto, aparecem isoladas ou pequenos bandos com um dígito. E no norte de Espanha não é muito diferente. Mas esta espécie, portanto, eu comecei, depois de ver esta ave na Suécia, eu observei a espécie por diversas vezes em Portugal, mas como te disse, sempre em números reduzidos. E, portanto, para mim, pela minha experiência em Portugal, sempre foi uma espécie relativamente escassa, embora não sendo de raridade. Daí que eu, em 1991, portanto, 3 anos mais tarde, numa outra viagem interrail que efetuei no inverno, para visitar o meu amigo José Pedro Tavares, que esteve recentemente a apresentar um webinário sobre a águia real, mas ele na altura estava a estudar no país de Gales,
portanto, um bocadinho a noroeste de Londres. Ele estava no País de Gales, eu fui lá visitá-lo, isto em fevereiro de 91, e ele também observava aves, então dei lá umas voltas com ele, lá ali nas zonas costeiras de Gales, e vimos diversas aves interessantes, até porque tivemos a sorte de apanhar uns dias de tempo excepcional, que não é muito frequente por ali, céu azul e sol, e, e fomos lá com um amigo dele que se chamava Richard também, que nos levou lá a ver uns sítios engraçados para ver aves, e eu recordo que nós parámos lá numas zonas costeiras e eu reparei que, portanto, havia lá várias gaivotas, entre as quais várias lares marinhos, que em inglês se via, se diz Great Black-Backed Gull. E eu estava olhando e de repente vejo lares marinhos de todo lado. E eu cada vez que via, hey, Richard e tal, there's another Great Black-Backed Gull e tal e outra. E eu cada vez que via uma eu dizia, porque para mim era uma obsessão vulgar. E o homem às tantas vezes, Vlad, tu estás assim muito entusiasmado com os lares marinhos, o que é que se passa, não é? E eu realmente depois comecei a perceber, espera lá, mas o bicho aqui é mesmo comum, portanto, realmente este entusiasmo neste contexto não faz muito sentido, porque em Portugal, quando nós vemos malares marinhos, dizemos, olha, está ali malares marinhos, ou duas, né, ou três, mas lá em cima no Reino Unido não é assim, porque as aves são muito mais comuns. E eu estive a consultar uns números. Efetivamente, a população no Reino Unido a população nidificante é de 17.500 casais. E se nós formos mais para norte, por exemplo, para a Noruega, elas são até mais abundantes na Noruega do que na Suécia, porque elas gostam mais da costa atlântica, mas na Noruega há 50 a 100 mil casais. E na Suécia 10 a 15 mil casais. Portanto, isto são números muitíssimo superiores àqueles que nós estamos habituados. Mas este bicho também, em termos de distribuição, também se estende para a costa americana, não é? Sempre pois, eu já lá vou porque... Não é? Como? Sempre na costa, sempre na zona atlântica, mas... Eu já lá vou à parte americana. Já lá vou à parte americana porque isso leva-nos aqui a um outro aspecto muito interessante. Mas, portanto, para já estava apenas a referir que, embora algumas destes até cá aqui entenda-se Portugal e Espanha, portanto, a Península Ibérica, elas descem umas quantas, portanto, elas são parcialmente migradoras, mas descem, fazem um número reduzido e a maioria delas fica pelas latitudes mais elevadas, portanto, por aquelas latitudes temperadas que inclui então, lá está o Reino Unido, onde elas são muito comuns mesmo no inverno, e depois as populações lá muito para norte, já perto do Ártico, essas aí são estivais. Mas, portanto, elas migram, mas migram para as costas da Europa temperada. E chegam cá umas quantas, não descem muito mais. Mas depois, efetivamente, como referias, elas ocorrem do outro lado do Atlântico. Ocorrem na Islândia, ocorrem na Groenlândia e ocorrem na costa leste da América do Norte. E a costa leste aqui estamos a falar na parte de nidificação essencialmente do Canadá, aquela zona da Terra Nova, né, e zonas circundantes, do Canadá, e depois no inverno descem até à costa leste dos Estados Unidos, praticamente até à Flórida, e até entram um bocadinho nos Grandes Lagos. Ok? Portanto, elas têm uma distribuição dos dois lados do Atlântico, incluindo também na Groenlândia e na Islândia. Ora, isto aqui tem implicações, porquê? Porque no caso de Portugal e de Espanha, além de haver cá, portanto, nós recebemos aves invernantes e há recuperações de anilhas na Península Ibérica vindas de França, Irlanda, Reino Unido e países nórdicos, por exemplo, há um caso de uma ave recuperada em Portugal portadora de anilha canadiana. E há um outro caso. Portanto, essa da anilha canadiana foi uma ave anilhada na Terra Nova, que eu estava a falar há pouco, que é no nordeste do Canadá, anilhada em junho de 2002, portanto, presumivelmente no Ninho, junho, e foi recuperada, foi vista em Viana do Castelo em outubro de 2004, 2 anos depois. E há outro caso também de um indivíduo anilhado na América do Norte e recuperado na Galiza em dezembro de 2002. Portanto, estes dois casos provam que elas fazem movimentos transatlânticos, não é migração norte. Também há observações na costa americana de aves provenientes da Europa? Não encontrei informação sobre isso. Eu procurei, não encontrei, não quer dizer que não haja, ok? Pode haver, mas se calhar não é uma informação tão fácil de encontrar, eu não encontrei. Só que há aqui uma outra situação. Tu recordas-te certamente que nos últimos 2 anos houve bastantes notícias relacionadas com surtos de gripe aviária nas colónias de aves marinhas europeias, né? E que afetaram fortemente populações de gansos patolas,
de moleiros, de gaivotas, de garajaus, de alcídios, por aí fora. Ora, esta também foi vítima disso, então. pior, porque a gripe aviária, depois do surto na Europa, a gripe aviária apareceu nos Estados Unidos em grande quantidade e também vitimou muitas aves nos Estados Unidos e no Canadá. E suspeita-se, eu não sei de onde é que vêm as evidências, mas isto foi publicado em várias notícias, que a ave que levou a gripe aviária da Europa para a América do Norte foi o Malares marinhos. Isto no inverno de 2021-2022. Ora, sabendo nós, com base nos dados da anilhagem, que elas podem efetivamente fazer deslocações entre o Canadá e a Europa, não me surpreende que haja movimentos no sentido contrário, embora, como eu disse, não encontrei registros disso com base na anilhagem. Mas elas fazem movimentos. Portanto, aliás, a espécie é monotípica. A espécie não tem, apesar de ocorrer em dois continentes diferentes, a espécie é monotípica. Ora, uma espécie monotípica, mesmo quando tem uma distribuição vasta, significa que as populações não se diferenciaram umas das outras. Ora, se tu tens duas populações em dois continentes diferentes, como é o caso da Europa e da América, se elas não se diferenciaram, isto provavelmente significa que continua a haver intercâmbio genético entre elas. Não é? Porque senão, se elas estivessem isoladas, começariam a especializar-se. Não é? Mais cedo ou mais tarde haveria diferenças. Portanto, ela é monotípica, o que significa que são muito semelhantes. E, efetivamente, se há movimentos daqui para o Canadá e do Canadá para aqui, essa genética mistura-se. Só que, efetivamente, tendo presente este conhecimento sobre os movimentos, é possível que esta ave, não estou a dizer que seja o único caso e não quero agora estar a dizer que as lares marinhos foram a grande responsável, porque há outras aves migradoras que também transportam a gripe das aves. Mas eu vi várias notícias, o ano passado, a dizer que se suspeitava que tinha sido malares marinhos a levar a gripe das aves para o lado de lá. E, portanto, ou seja, estes movimentos transatlânticos podem, entre outras coisas, servir também para disseminar este tipo de doenças, não é? Claro, claro. Uma das coisas também interessante que eu li sobre esta espécie, quando estava a preparar aqui para as nossas conversas, era que, alguns no tempo, ela seria bastante abundante, depois começou a decrescer em números muito devido, ou pelo menos essa seria a principal causa apontada, a caça, não é? Para efeitos da captura das penas para vestuário e outras coisas do género. E que, entretanto, digamos, as populações tinham começado a recuperar. Só que, pelos vistos, entretanto, voltou a decair e então, se calhar, será essa a principal razão. Não há a gripe aviária que a leva novamente para estatutos de ameaça maiores, não é? Portanto, Bom, é assim, efetivamente, esta ave foi perseguida, foi muito perseguida, não só por causa das penas, estamos a falar no século XIX, essencialmente, não sim, só sim, por causa exato. das penas, mas também por causa dos ovos. Repara que esta ave, como já tem alguma dimensão, os ovos também têm alguma dimensão, portanto, eventualmente seria para consumo humano. Okay. Aliás, houve outras aves que também foram muito perseguidas por causa das penas, estou-me a lembrar do mergulhão de crista e da garça branca pequena, entre outros, não é? Portanto, para sim. vestuários, chapéus, havia, etc. eu não sei se estas seriam para fins decorativos ou se seriam para enchimento. Por acaso não li nada sobre isso, que ainda Pois, estou a saber não procurei sobre isso, mas porque as efetivamente... outras a gente sabe que havia aquele fim decorativo, no caso dos mergulhões, aquelas penas Sim, das douradinhas garças e não também sei o era quê. para a indústria de chapéus, etc. Exato, agora aqui nestas não estou a ver assim... É verdade mas... que é verdade que houve essa perseguição, depois passou a ser protegida, não é? Em vários países. Aliás, na União Europeia todas as aves selvagens são protegidas atualmente. E ela tem o estatuto List Concern, portanto, atualmente a espécie não está ameaçada. Ainda que possa ter havido alguma diminuição. Atenção que estas diminuições populacionais, no caso de várias aves marinhas, relativamente à gripe das aves, são coisas recentes, são desde há 2 anos para cá, e, por exemplo, acho que foi no caso dos gansos patolas, até recuperaram razoavelmente bem. Portanto, mas o site da BirdLife refere aqui que houve um decréscimo de cerca de 30% em 10 anos. Sim, maior, mas maior de 30% em 10 anos. Isso não terá a ver com a gripe aviária, que é uma coisa mais recente. A gripe aviária provocou uma diminuição de curto prazo. Agora, uma diminuição em 10 anos, obviamente, é uma coisa mais alargada. Poderá obviamente, aí haver outras causas, até porque
tal como todas as outras aves selvagens, esta também tem os seus fatores de ameaça que podem ou não contribuir para um decréscimo populacional. Por exemplo, eu estou a ver aqui no site do Birds of the World, para além dessa perseguição que houve no passado, há também o problema de contaminação com pesticidas e outros contaminantes, não é? Aves que são vítimas de ramos de crudo, não é? Ok. Que aliás é algo que afeta aves marinhas sempre que acontece isso. Portanto, isso são alguns dos problemas. E eventualmente haverá também o tipo de problemas com contaminação. E depois há também o problema de colisões, quer com estruturas fixas, como por exemplo, sei lá, postes ou cabos, quer com aviões. Aliás, já houve casos nos Estados Unidos de abate de aves, por exemplo, junto ao aeroporto de JF Kennedy, em Nova Iorque, já houve abate de aves desta e possivelmente outras espécies para evitar colisões com aviões, aí por uma razão de segurança, não é? Exato, exato. Porque são aves que podem causar danos dada a sua dimensão. Pois Mas atenção, eu penso que estes programas de abate são coisas pontuais e não interfere com as tendências de longo prazo. Portanto, se há uma tendência de longo prazo negativa, aí poderá haver outros fatores de âmbito mais alargado. Uhum. Seja como for, esta ave também é uma ave que tem hábitos muito atlânticos, não é? Portanto, não é, atlânticos, ou seja, Costeiros, sim. vida de mar, não é? Portanto, Sim, costeiros, sim, mas sim. também passam muito tempo no oceano, não é? Sim, elas são costeiras, não aparecem muito no interior. Por exemplo, em Portugal há uma observação de uma ave no Polo do Boquilobo em 1973, e penso que pontualmente também haverá em Espanha, mas são muito escassos os registros no interior. E Portanto, nas ilhas, é uma ave essencialmente costeira. Açores e Madeira, Nos Açores e na Madeira é uma boa questão, mas tenho que fazer aqui uma consulta para conseguir confirmar. É possível que apareçam lá, dado que elas fazem movimentos transatlânticos, não é? pois, O que, exato, exato. a questão aqui é quão comuns serão. Eu já vou tentar responder a isso. Enquanto isso, queria dizer-te aqui uma outra informação interessante. Há registros de nidificação em Portugal. Aliás, não é registro, é um registro em Sintra, de um casal misto com lares micaelis. Hum. Uh, O ali nórdico numa, veio-se meter com as nossas gaivotas, foi. não é bem se meter, repara, a ave resolveu nidificar e quando uma ave não encontra um parceiro da sua própria espécie, a tendência enfim, é acasalar com o mais parecido que encontrar. Vamos pôr as coisas assim. Claro. Portanto, se não encontra um parceiro da própria espécie e se há um parceiro de uma espécie parecida que está disponível, é assim que às vezes se formam casais mistos. Agora, porque é que não se formam mais? Porque, de certa forma, não há uma seleção de espécie de interespecífica. São casos pontuais que acontecem, mas só acontecem, se calhar, sei lá, nestas situações marginais, possivelmente. Portanto, e neste caso, este casal ter-se-á mantido na zona entre 2004 e 2009, 2004 e 2009, e terá produzido crias supostamente híbridas. Mas depois as aves não foram seguidas e não se sabe qual terá sido o desfecho. Portanto, mas fica aqui esta curiosidade. Entretanto, estava aqui a ver os registros nos Açores. Efetivamente, nos Açores, estava a ver aqui no site do eBird, nos Açores aparecem registros, há bastantes registros em várias ilhas, portanto, tanto no grupo oriental, que é o de São Miguel, como. Há registros, pelo que eu estou a ver aqui, há registros em praticamente todas as ilhas, portanto, a espécie provavelmente não fui confirmar, mas provavelmente nem sequer tem um estatuto de raridade na região. Provavelmente é o mesmo tipo de registro que nós também temos aqui quando os vemos no estuário do Sado ou do Algarve ou coisa Sim, assim do mas a género, não é? questão aqui é Pontuais, que, não é? vamos ver, aquelas que aparecem cá Exato. são aves que migram ao longo das costas europeias. As que aparecem nos Açores provavelmente são aves que Podem vir fazem os do tais outro lado, movimentos não é? transatlânticos ou aves que vêm da Groenlândia. No Uhum. caso da Madeira é completamente diferente. No caso da Madeira há 3 registros. Um deles é meu, foi uma ave que estava na Marina do Funchal
em fevereiro de 2006, lá no meio das outras gaivotas. Depois há um registro na Ponta do Sol em 2017, em dezembro, e há um registro no Porto Muniz em março de 2018. Aliás, no Isso é Funchal, bastante para sul. sim, no Funchal há um registro em fevereiro de 2006 e há um outro registro em novembro de 2006. Portanto, no eBird aparecem 4 registros. Claro que pode sempre haver mais um ou outro que não esteja no eBird, mas sim, isto é muito para sul, porque elas descem um pouco até à Península Ibérica, mas praticamente não descem mais. Portanto, abaixo da Península Ibérica são praticamente acidentais. Portanto, a Madeira já está claramente fora da área de distribuição normal e a ave Mas na costa americana julgo que há registros bem mais a sul do que nós temos aqui. bem, sim, na costa americana, a área de distribuição normal, pelos mapas que eu vi, vai mais ou menos até à Flórida. Ok. E depois, obviamente, como acontece com qualquer ave migradora, pode acontecer de vez em quando haver algumas que descem um bocado mais. Portanto, há registros que eu vejo aqui, há assim, registros em Cuba, há registros no Haiti, na República Dominicana, em Porto Rico, portanto, há sempre umas quantas que descem. Portanto, elas descem até ao Caribe e pontualmente até ali no extremo norte da América do Sul, não é? Ali, ou naquelas ilhas circundantes, como Aruba, Curaçao, Trinidade e Tobago, mas eu penso que isso já são registros muito excepcionais. Portanto, eu diria que elas, grosso modo, descem até às grandes Antilhas e não descem muito mais do que isso. Uma coisa que eu também achei curioso quando estive a ver o mapa de distribuição no eBird, eu até mantive aqui a página aberta, precisamente para não me esquecer de falar disto contigo, que é, apesar da distribuição ser essencialmente atlântica portanto, no caso da costa dos Estados Unidos e Canadá, estamos a falar da costa leste, eu quando estive a ver aqui o mapa de distribuição no eBird, percebi-me que há muitas observações pelo interior do continente americano Sim, vão aos grandes lagos. e inclusive algumas já na costa Sim, mas oeste. isso são aves divagantes, né, que aparecem lá do outro lado. Elas vão um bocado até aos grandes lagos e depois há aves divagantes que vão até à outra costa. Ok, ok. Olha, eu acho que vamos ter que deixar o resto dos assuntos para a segunda volta, porque ainda haveria aqui outras coisas para falar, mas o nosso Pois, tempo já, isto é já sempre está no assim. limite. É sempre assim, ou o que é que tu queres? Há muita coisa interessante para dizer, Sim, mas nós é temos mais verdade. espécies para tratar que estão ali na sala de espera e, portanto, agora temos que deixar entrar a espécie seguinte, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Obrigado a todos os que nos ouviram e até à próxima. até à próxima.